Fala aí, galera, muito boa noite para todos vocês, por aqui Planeta Cruzeiro, reativando novamente o nosso canal. A partir de hoje a gente vai estar de volta aí, tem muito tempo que a gente não posta vídeo, a gente decidiu depois de muitos problemas que a gente enfrentou aí, pandemia, e agora a gente vai reativar novamente o nosso canal Planeta Cruzeiro, postando um vídeo aqui para falar sobre esse pós-jogo Cruzeiro 0, CRB 0, jogo lá no estádio Rei Pelé. Bom, o Cruzeiro fez dois tempos distintos, né? Nós tivemos aí um Cruzeiro bem agressivo, vamos dizer assim, no primeiro tempo. A equipe que o Luxemburgo colocou em campo foi uma equipe bem aguerrida, com muitos erros ainda, explorando muito as jogadas pelo lado esquerdo com o Matheus. Aliás, o Matheus precisa treinar cruzamentos, né? Em 1 minuto ele errou 3 cruzamentos. De qualquer forma, o Cruzeiro explorou bem, se movimentou, não deixou o CRB jogar. Eu posso dizer com propriedade que o Cruzeiro ele conseguiu jogar futebol durante 30 minutos, quando começou a chover fortemente em Maceió. O estado do gramado prejudicou bastante as duas equipes. Como o Cruzeiro já tem a característica de um toque de bola e requer realmente a condição de um gramado para que ele possa exercer com mais profissionalismo o seu futebol, ele encontrou dificuldades a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, né? Mas o Cruzeiro chegou a ameaçar o gol do adversário, né? Algumas jogadas, cobranças de falta do próprio Giovani, o goleiro do CRB teve que fazer uma defesa dificílima. E o time do Cruzeiro ele conseguiu dar uma certa pressão no CRB. O CRB foi bem diferente daqueles CRBs que a gente viu enfrentar o Cruzeiro, sufocando, criando chances, e hoje foi ao contrário. A equipe do Cruzeiro conseguiu fazer um primeiro tempo mais equilibrado. O 0 a 0 ele refletiu porque a chuva veio e realmente já começou a prejudicar o Cruzeiro. No meu modo de ver, o Luxemburgo já teria que ter voltado com algumas alterações, tá certo? Mas ele preferiu manter a equipe. O segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso, né? Não foi um segundo tempo bom, né? Foi um segundo tempo que a equipe deixou o CRB mais à vontade. O Fábio teve que fazer pelo menos 2 grandes defesas, uma quase que ele já ia falhando por ter escorregado, mas conseguiu se recuperar, ainda tendo o Rafael Sobis pisando na sua mão, mas aí não foi nada de grave. E depois que ele teve que fazer uma super defesa, ele teve que se esticar todo no canto para evitar o gol do CRB. O Luxemburgo fez algumas alterações, colocou o Marco Antônio no meio campo, tirou o Thiago. Um detalhe, o Thiago, para mim, né, olhando como torcedor, ele foi mal. Só que a gente analisando tecnicamente o jogo, o Thiago ele teve uma função tática muito importante dentro de campo. Eu acho que é isso que o Luxemburgo o manteve durante um período maior dentro de campo, né? Ele sabia puxar a marcação, às vezes vinham 2 jogadores adversários para marcá-lo, ele conseguia que o outro jogador ficasse mais livre. Taticamente, o Thiago funcionou, mas é um jogador que realmente ele está longe do patamar do Marcelo Moreno, né? E um detalhe que eu não entendi ainda no Luxemburgo quando o Thiago, que é um jogador de centroavante, referência dentro da área, está em campo, os cruzamentos praticamente não acontecem, com frequência não. O Luxemburgo tira ele. Quando tira ele, coloca um outro jogador de uma estatura mais baixa, os laterais começam a cruzar bolas incansavelmente para dentro da área. Eu não entendo. Você, quando tem um cara de referência na área, com uma altura suficientemente para poder brigar pela bola aérea, a bola não chega, depois que tira vai cruzar a bola. Então isso aí eu gostaria que o time melhorasse nesse quesito e que o Luxemburgo também revisasse esse tipo de conduta. Com relação ao Marco Antônio, achei que não acrescentou muito, jogou pouco, mas é um jogador que eu espero ver jogar mais. Claudinho até deu uma dinâmica mais interessante. O Sobis também voltou praticamente sem fazer nada, embora tenha criado uma chance ali no finalzinho, né, de perna esquerda. Ele pegou meio que sem jeito, mas obrigou o goleiro também adversário a fazer uma boa defesa. E a entrada do... Qual foi o outro jogador que entrou?
foi o Felipe Augusto, que no meu modo de ver também não entrou mal no jogo não. Um jogador que entrou para trombar, né, com os jogadores adversários, campo pesado, molhado, encharcado, é o tipo de jogo do Felipe Augusto. Se você me perguntar assim, Planeta, o resultado, na sua opinião, foi bom? Bom, se você for analisar em termos de projeção para subir para a Série A, não foi bom. Foi um resultado ruim, né? O Cruzeiro parece que vai precisar de 12 vitórias para poder conseguir subir, né? São 17 jogos restantes, o Cruzeiro precisa de 12, ele só pode perder mais 5. Então a corda ela vai ficando cada vez mais apertada no pescoço do Cruzeiro. Acredito que um ponto, olhando por essa perspectiva de somar para conseguir o acesso, isso dificulta mais. Porém, se você analisar as condições do campo, com um adversário que já havia ganho do Cruzeiro várias vezes, e o Cruzeiro tendo mantido essa sequência de jogos sem perder, sem levar gol, não ficou de todo um resultado ruim, não. Aquela projeção que a gente fazia antes, eu particularmente estava fazendo uma projeção. O Cruzeiro jogou com o CRB, vai jogar com o Goiás fora. O Cruzeiro, desses 2 jogos, ele tem que ganhar pelo menos 4. Um ele já ganhou. Então eu acredito que essa vitória contra o Goiás ela tem que vir de qualquer maneira. Essa é uma vitória importantíssima para que o Cruzeiro possa jogar com maior tranquilidade dentro dos seus domínios e sem perder pontos. A gente sabe que o Cruzeiro perdeu pontos bobos dentro de casa. Então nós vamos acompanhar aí durante a semana, ver o que vai acontecer. O Cruzeiro só volta a jogar agora no dia 9, né? Vai dar numa terça-feira. E o Luxemburgo vai ter um tempo aí para poder trabalhar a questão dos jogadores que estão sendo recuperados, como é o caso do Cáceres, o próprio Norberto e outros jogadores que poderão ser úteis no próximo jogo contra o Goiás. Jogar contra o Goiás, eu não sei onde o Goiás está mandando os seus jogos. Se for o Serra Dourada, é um estádio que parece muito com o Mineirão, principalmente o gramado, tem as mesmas características. Isso pode facilitar um pouco porque aí um campo mais aberto, um campo maior, mais bem cuidado, o Cruzeiro vai poder talvez exercer um melhor domínio ali do seu futebol. Caso não seja o Serra Dourada, aí já preocupa um pouco, né? Vamos torcer. Mas no cômputo geral foi um jogo interessante. O Cruzeiro há muito tempo, como que o Cruzeiro melhorou, né, gente? Com o Vanderlei Luxemburgo, né? A gente sabe que é um elenco limitado, que não tem jogadores com uma qualidade que nós torcedores estamos acostumados. É o time que vai brigar pelo acesso ou não, né, ou pela permanência na Série B, o que é mais provável, né? Mas eu continuo acreditando ainda. Enquanto tiver chance eu vou estar acreditando. Mas é muito triste a gente ver um time igual o Cruzeiro do jeito que está. Mas deu uma melhorada, né? São 8 jogos aí sem perder, não levamos gols novamente. Isso ajuda bastante, né, nas pretensões do clube daqui para frente. Que o Cruzeiro agora recupere esses jogadores, que os treinos possam acontecer, que o Vanderlei possa realmente montar uma equipe forte para enfrentar a equipe do Goiás e que a gente consiga mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que será muito importante para a gente. Siga a gente lá no Instagram, tá? @Planeta Cruzeiro, Planeta Cruzeiro, Planeta com 2 T's, Planeta Cruzeiro é a nossa página oficial no Instagram. Você pode seguir a gente também lá no Twitter, @Planeta Cruzeiro, todos são bem-vindos. E a gente vai estar sempre aqui agora no YouTube, trazendo informações, comentando sobre tudo aquilo que acontece com o Cruzeiro. Fechou? Não se esqueçam, o planeta é Cruzeiro.